Muito bem, a minha Bíblia se encontra aberta hoje no Evangelho segundo Lucas. Há um texto muito especial aqui que Deus me chamou a atenção quando eu orava nessa manhã. E eu quero partilhar com você esta reflexão. Mas eu não vou ler todo o texto, você conhece muito bem. No capítulo de número 12, a partir do verso de número 22, Jesus começa a ensinar a seus discípulos a não estarem ansiosos, nem por aquilo que eles haveriam de vestir, e nem por aquilo que eles haveriam de comer, e nem por coisa alguma, ele disse. Ele disse mais, ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. E ele falou assim, vocês não podem fazer nada. Vocês não têm o poder nem sequer de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Se vocês não podem fazer as mínimas coisas, por que estarem ansiosos, preocupados, aflitos, se descabelando, se desesperando pelas outras coisas? Qual de vós, disse ele, podeis acrescentar um dia sequer no curso da vossa vida? Vocês não podem fazer nada. A vida de vocês está inteiramente na mão de Deus. E ele disse aos seus discípulos que eles deveriam aprender. É isso que é um discípulo, é aquele que aprende. Ele pegou aqueles homens pescadores rudes, cobrador de impostos, homens que levavam uma vida como qualquer um de nós, não é? E que não sabiam viver na dimensão das coisas espirituais, não é? E Jesus começa a ensinar essa gente e, e eles precisam aprender a viver. E então Jesus disse que esse aprendizado viria muitas vezes da observação das coisas ao seu redor, das coisas mais simples, que às vezes ninguém liga, que está ao nosso redor e passamos por elas de uma forma bruta e ignorante. Jesus disse, olhai para os lírios do campo e para as aves do céu, e observem que esses passarinhos, e são milhares e milhares e milhares, eles não trabalham, não ajuntam em celeiro, não andam por aí preocupados ou aflitos com aquilo que eles vão beber no dia seguinte, se vai haver água ou não, se vai haver alimento ou não para eles. Nunca vocês viram um passarinho desse morrer de fome. E olhe para as pétalas de um lírio, de uma flor, que hoje existe, amanhã não existe mais, observa ela. Veja os detalhes, foi Deus quem as fez. Toda a beleza, todo o perfume que delas emana, foi Deus quem fez assim. Ora, se Deus veste assim o lírio do campo, uma flor que hoje existe, amanhã já não existe mais, será que Ele não terá a preocupação e o cuidado de vestir vocês, que são seus filhos? Será que se ele alimenta pássaros, será que Ele não terá a preocupação de suprir a necessidade de vocês, que são seus filhos? Ele termina esse ensinamento dizendo assim, e esse texto eu vou ler com você, a partir do verso de número 31. Ele diz assim, é um conselho, mais do que um conselho, é uma ordem.
E ele diz assim: buscai, buscai, antes de qualquer coisa, o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Verso 33, ele diz assim: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde, disse ele, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você prestou atenção na gravidade do quanto isto é sério? O que Jesus está falando aqui, mais do que isso. Você parou para pensar o quanto estes ensinamentos de Jesus, eles diferem. Eles são não apenas um pequeno deslize, mas eles são o contrário dos ensinamentos que hoje nós ouvimos, das pregações e das mensagens que chegam aos nossos ouvidos. Você notou isso ou não? Sabe, eu não li um livro espúrio, mas eu li esse texto na Bíblia Sagrada. São palavras de Jesus, dirigidas a homens e a pessoas como eu e como você. Pessoas que tinham suas famílias, que tinham seus encargos, os seus tributos a serem pagos, as suas preocupações dentro de casa, na família, pessoas que tinham os seus carnês para serem pagos nas lojas de Jerusalém, mas pessoas que foram recrutadas, que foram separadas, que foram chamadas por Jesus. E ele começou a abrir a mente, abrir o entendimento, abrir a compreensão destas pessoas para realidades que eles nunca haviam parado para pensar. Eram frequentadores, alguns, de algumas reuniões da sinagoga. Alguns tinham conhecimento das escrituras sagradas, daquilo que Moisés ele escreveu e que é ensinado pelos escribas e pelos fariseus nas sinagogas daquela região. Mas Jesus agora está abrindo a cabeça dessas pessoas para colocar um entendimento, abrindo os olhos dessas pessoas para colocar um entendimento. E eu quero perguntar a você que me ouve agora em algum lugar, quero perguntar a você que está me vendo aí através do seu computador, através da internet, quantos de nós permanece com uma venda sobre os olhos e com um entendimento cego acerca disso que Jesus está falando? Quantos de nós têm tido a preocupação única de ajuntar tesouros nessa terra? Sabe, eu estou falando a verdade. E quando eu digo isso, não entenda
uma riqueza incalculável, porque existem pessoas que têm pouca coisa, mas nessa pouca coisa o coração delas está alojado, o coração delas está agarrado, está entranhado nessas poucas coisas, e ela vive unicamente para estas coisas, ela pensa unicamente nessas coisas, no seu salário, num ganho maior, ela pensa unicamente na sua casa, no seu apartamento, no seu automóvel, de novas conquistas, de novos horizontes, novos projetos, novos planos. É ou não é verdade isso? E aí você sai a capa de alguma igreja que te incentive a raciocinar dessa maneira. E eu quero dizer para você, é a coisa mais fácil de você encontrar. São igrejas, são pastores, são líderes que te incitem a prosseguir nessa jornada, que te levam a pensar que esse é o caminho, que esse é o evangelho, que essa é a palavra de Deus, que isso é o certo, que essa é a conduta, e que você deve prosseguir dessa forma, ansioso, preocupado com as coisas que estão por vir e pelos tesouros que você consegue ajuntar, porque Deus está nesse negócio e que a prosperidade é o único sinal, é a única evidência da presença de Deus na vida de alguém. Se essa pessoa ela não estiver obtendo lucros, se ela não estiver conquistando bens, se ela não estiver aumentando o seu patrimônio, Deus não está na vida dela. E é isso que é ensinado, é isso que é pregado, é isso que as pessoas, em sua maioria, querem ouvir e buscam pregadores que falem sobre isso e que as incentivem a continuar nisso, não é? Porém, quando eu vejo Jesus falando essas coisas, eu fico surpreso. Porque eu gostaria de pensar com você agora um pouco, se nós, eu e você, estivéssemos sentados ali naquela relva, junto com os demais apóstolos, ouvindo Jesus falar uma coisa dessa. Ele disse claramente, ele aconselhou claramente aqui, ele chegou a dizer, vendam suas propriedades e deem esmolas. E se preocupem com as pessoas que às vezes não têm nem sequer um punhado de arroz e de feijão para colocar no prato. Estendam suas mãos a estas pessoas, façam o bem. Essa deve ser a preocupação de vocês. Deus suprirá tudo o que lhes é necessário. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, existe uma justiça no reino dos céus, a coisa não é levada pela bagunça, pela balbúrdia, mas existe uma justiça, busque essa justiça, faça as coisas como eu estou ensinando, e vocês verão a justiça de Deus vir sobre a vida de vocês, porque Ele, o vosso Pai Celestial, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou tudo aquilo que nós pensamos. Ele fará por nós. Não tenha dúvida disso. Quanto choque no interior, não é, desses homens. Eu fico pensando assim, quanta luta houve, não é, lá dentro, na mente, no coração desses homens, quantos conflitos internos, não é, com uma palavra como essa. É uma mudança radical de raciocínio, não é? Porque o coração do homem, ele sempre pende ao mal, à carnalidade, à avareza, à idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, porque tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus torna-se uma idolatria. E de repente Jesus vem e dá um conselho como esse, irmão.
Sabe, eu não sei quais são as experiências que você tem tido em sua vida. Eu sei que pessoas de todas as idades me ouvem agora e refletem comigo agora, mas sei que muitos têm tido várias experiências em suas vidas. Uma delas, talvez a grande maioria já tenha passado, que é presenciar a morte de alguém. Mais ainda, que é ter estado à beira da sepultura. Quantos já estiveram assim? Quantos já foram fazer uma cirurgia, por exemplo, com uma anestesia geral, alguma coisa séria, mas grave? E que nesta anestesia você foi conscientizado que, na verdade, não se há garantia que você volte. Que muitas pessoas morrem não pela cirurgia, mas pela anestesia. Eles têm um ataque anafilático e não voltam nunca mais. E existem vários riscos cirúrgicos, várias infecções que podem ser geradas dentro do próprio hospital. Algo pode dar errado naquela cirurgia. E tudo isso, por mais que te queiram tranquilizar, estas coisas estão sempre na sua mente. E você, diante desta realidade, você começa a pensar: meu Deus do céu, o que adianta toda a preocupação que eu tenho tido com o meu emprego, com o meu salário? Eu tenho gasto a minha vida correndo para lá e para cá, para ter uma formação melhor, uma formação maior, conseguir um salário maior. Tenho trabalhado em 2 empregos. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz do tempo que tu me destes para viver? E se eu morrer? Sabe, e graças a Deus pelas pessoas que têm a oportunidade, não é, de raciocinar, não é? De estar ali naquele ambiente hospitalar. Que ambiente, hein, irmão? É difícil, não é? Essa semana passada eu estive uma noite inteira e uma parte do dia num hospital lá na Asa Norte, com meu pai, que esteve internado, uma cirurgia bem grave. E graças a Deus ele está bem, já está em casa. Mas ali você pensa muitas coisas. Não é? Ali o homem é confrontado com a morte. Não é? Não importa a idade que ele tenha. Eu já vi gente morrer de todas as idades. Ali, quando a pessoa está sentada no seu leito, aguardando o momento da cirurgia, de ser chamado, de ser conduzido àquela sala, com aquela roupinha de hospital aberta, não é? Ah, meu Deus. Que situação, na verdade. Ali a pessoa cai em si, ela percebe, a ficha cai, que muitas vezes ela levou uma vida preocupada, aflita e investindo em coisas fúteis. Porque tudo que você conquista nessa vida, tudo que eu conquisto nessa vida, ficará para os outros. Eu não estou dizendo, e Jesus jamais ensinou isso, que nós devemos fazer um voto de miséria e colocar um capuz sinistro sobre a cabeça e entrarmos numa gruta e levarmos uma vida contemplativa das coisas espirituais e nos separarmos desse mundo dessa maneira. Não. Devemos ser sal no meio do que está podre e luz no meio das trevas.
Não é? Deus tem prazer em nos abençoar e de nos acrescentar tudo que nós precisamos. Jesus ensinou isso. Ele ensinou, ele disse, ele é vosso Pai. Olha o cuidado que ele teve em vestir essa planta aqui. Ô Pedro, olha para essa flor, Pedro. Ô João, Tiago, dá uma olhada aqui dentro, vê que beleza, que obra de artista. Você já parou para olhar o lírio do campo e ver toda a beleza? Cheira aqui essa rosa, veja o perfume que exala dela. Olha esses passarinhos voando para lá e para cá. Já fizeram um estudo uma vez que a quantidade de pássaros que existe, a fortuna do mundo inteiro, se fosse comprar ração, durava 7 dias para alimentar todos os pássaros. E acabava todo o dinheiro do mundo em apenas uma semana para sustentar os pássaros. Nenhum deles morre de fome. E Jesus disse, não fica preocupado. Ele vai suprir. Ele ama vocês. Ele vai trazer sempre o melhor dessa terra para colocar na mesa de vocês. Não fiquem preocupados, porque isso vai ofender ao Pai de vocês. Porque isso será uma demonstração de que vocês não confiam nele, mas confiam nas próprias mãos, no próprio trabalho, no próprio empenho. Ele vai cuidar de vocês. Será que vocês creem no reino dos céus? Será que vocês creem na eternidade? Que tipo de vida vocês estão levando? Então Jesus ensina isso, ele chega a dizer, olha, venda uma parte de suas propriedades. Para que você quer isso tudo? Dá para os pobres. Ele não falou participe de uma campanha de prosperidade, dê o seu tudo. Ele não disse nada disso. Ele falou acerca de uma justiça no reino, que Deus, ele se importa com os menos favorecidos, com o grito dos pobres, com aqueles que pedem socorro, pedem auxílio, com aqueles que são o nosso próximo. São o nosso próximo. E muitas vezes nós endurecemos o coração para essa gente. E você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu já tenho meus próprios problemas, eu já tenho as minhas dívidas, as minhas dificuldades, eu não quero saber, eu não quero me envolver. É exatamente isso que Jesus ensinou quando perguntaram a ele acerca de quem é o meu próximo. Por quê? Por quê? Porque simplesmente Jesus disse àqueles homens que o mandamento mais importante é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, equiparado a esse, no mesmo nível desse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso causou uma polêmica muito grande, foi um escândalo, e eles ficaram aterrorizados, porque Jesus colocou o envolvimento com o nosso próximo no mesmo grau de importância do nosso envolvimento com o nosso Deus. E aqueles homens viviam uma religiosidade, não é? Eles faziam longas orações na praça, eles davam os seus dízimos, as suas ofertas, faziam seus sacrifícios e toda aquela coisa, não é verdade? Mas eles não estavam nem aí para ninguém. Jesus conta aquela parábola, a parábola do bom samaritano, onde ele fala exatamente isso. Que o levita e o sacerdote, que seriam equiparados hoje ao pastor evangélico, ao líder de uma igreja, e aquele que é o líder de um grupo musical, um levita, um responsável pela adoração, pelo louvor, essas pessoas simplesmente passam de largo, elas não se envolvem, elas não querem saber, não é? Elas dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Quem mandou passar por essa estrada? Esse lugar é perigoso, todo mundo sabe disso. E por que ele foi passar aí? Agora eu não vou sujar minha roupa de sangue, eu não vou me envolver com esse cara que está ali morrendo. Eu não posso fazer nada, eu não tenho culpa disso. Eu não posso ser responsabilizado por isso. Então essa questão ela é fundamental para mim e para você que queremos morar no céu. O céu pertence a Deus. Esse reino tem um rei, e esse rei tem uma palavra. Esse rei tem uma vontade, e ele próprio diz que nem todos irão entrar nesse reino, a maioria será lançada fora, que ele está separando um grupo de pessoas especiais,
um grupo de pessoas, uma nação de sacerdotes, um grupo de pessoas que realmente temam o nome dele e que não apenas o chamem de Senhor e que não apenas tratem a ele como uma fonte de riquezas, de bênçãos, de provisões, de milagres, mas que não haja envolvimento sentimental. O que Deus quer é esse envolvimento. O que Deus quer é essa fé. O que é que nós somos capazes de fazer para ajuntarmos um tesouro no reino dos céus? Será que eu creio que isso é verdade? Será que eu creio realmente que existe um tesouro que eu posso ajuntar no reino dos céus? Uma riqueza que vai estar comigo para sempre. Jesus, ele ensinou isso aqui. Ele disse que esse tesouro, ele existe. E que essa deve ser a nossa preocupação, porque lá o ladrão não entra para roubar. Lá o ladrão não entra para roubar e a traça não existe para corroer. Quantas riquezas, meu irmão. Uma vez eu estava num lugar totalmente ermo, bem próximo ali a um grande vale chamado Armagedon, onde se dará a batalha do juízo final que você lê nas Escrituras Sagradas. E ali eram os estábulos do rei Salomão. Aquele rei que era um milionário, riquíssimo, não é? E os seus estábulos tinham os cavalos mais caros, puro sangue. Era coisa de luxo, irmão. Era coisa de luxuosa. Eu estou dando apenas um exemplo de milhares de outros que existem. E tudo aquilo que antes no passado representava riqueza, opulência, não é? Motivos para se empinar o nariz, de andar de salto alto, não é? Tudo isso virou lixo, virou pó, virou cinza. Virou apenas um lugar para ser visitado por turistas daquilo que foi no passado um dia a opulência, a riqueza de um povo, de uma nação, ou de uma pessoa, ou de um rei. E que hoje não é nada, tudo vira cinza. Então nós percebemos que aquilo que Jesus está dizendo é algo de extrema sabedoria. E que muitas pessoas não estão conseguindo viver, aliás, muitas pessoas nem sequer se dão conta de que essa palavra ela existe, porque esse conselho de Jesus está esquecido na Bíblia Sagrada, porque a maioria dos pastores, eles têm medo de falar sobre isso, não é interessante para eles pregar sobre isso. Primeiro, porque o conselho de Jesus não é trazer para a igreja o valor do que foi vendido, mas é dar aos pobres. Porque se fosse para trazer para a casa do tesouro, sem dúvida eles pregariam isso todos os dias. Mas quando Jesus diz, dê aos pobres, aqueles que não podem fazer nada para agradecer a vocês, ou seja, vocês não vão poder contar com o favor deles depois, eles não têm nada. Vocês não vão estar fazendo isso por interesse, por uma outra intenção, por se beneficiarem de alguma forma. Porque tem muita gente que é capaz até de dar uma oferta maior. Mas sabe por que ele faz isso? Movido pelo interesse, movido pela ganância. Porque alguém, ou o próprio Deus, dará a ele muito mais, não é? E essa palavra, ela fica esquecida por entre as páginas das Escrituras Sagradas. E ninguém fala sobre isso, e ninguém medita sobre isso, e ninguém prega sobre isso. Mas ela está aqui diante dos nossos olhos, o conselho de Jesus. Ele não está dizendo que eu e você fomos convocados a fazer votos de miséria e vivermos uma vida miserável perambulando pelas ruas, que não temos o direito de ter uma casa, de ter um carro, ou boas roupas, ou boa comida na mesa. Não é isso. Pelo contrário, ele ensinou que Deus se preocupa com isso. E ele mostrou que se ele faz isso para passarinhos e para lírios do campo, como é que ele não vai fazer por nós? Mas ele disse claramente que muitas vezes Deus ele não faz isso porque
ele se sente ofendido, ele percebe que não há fé, ele percebe que não há relacionamento de amor verdadeiro, não há relacionamento de filho para pai, não há fé verdadeira que o reino dos céus existe realmente, de fato. Por isso as pessoas não têm a preocupação de ajuntarem para si um tesouro num lugar onde de fato elas realmente não acreditam que vão viver lá para sempre. A grande verdade, meu irmão e minha irmã, é que a maioria de nós não acredita que vai morrer. Fale a verdade. Fale a verdade. Ah, missionário, que tolice, todo mundo sabe que morre um dia. Sabe não. Isso é bloqueado no subconsciente. Você vai no sepultamento de uma pessoa, ali no cemitério, aquele desespero, gente se descabelando, desmaiando, meu Deus, que coisa horrível. Eles são impactados pela violência da morte. Aquela pessoa que fazia planos, projetos, meu Deus, tão nova, e agora, e morreu. E elas então, elas percebem que esse é o caminho que elas vão seguir também, mais cedo ou mais tarde. E aquilo é um choque terrível, não é? É um desamparo, é como se tirasse o chão debaixo dos pés. Afinal, é para isso que as pessoas vivem, para juntar tesouro na terra, para conquistar as coisas, não é verdade? E se tira o chão debaixo dos pés dela, um desamparo total, e as pessoas desmaiam, elas sofrem, elas gritam, mas assim que elas saem dali, passa um dia, passa dois, e no subconsciente isso é bloqueado, de maneira que elas vão tocando a vida da mesma forma, e vão empurrando essa reflexão com a barriga, para ver o que é que isso vai dar, porque afinal, quem gosta de pensar na sua morte, não é? Mas eu lhe digo quem? Homens de Deus gostam de pensar. Né? Davi, certa vez, fez uma oração estranha demais. Ele disse a Deus: Senhor, mostra o meu fim, para que eu alcance um coração sábio. Olha só. Você tem coragem de pedir a Deus para mostrar o teu corpo num caixão, para mostrar o teu fim, porque você vai ter um fim. Eu vou ter um fim, nós vamos ter um fim. Você tem coragem, você tem peito de ver isso? Se Deus abrir as cortinas diante dos teus olhos e mostrar o teu corpo inerte, cheio de florzinha por cima e aquele rosto pálido no meio daquele caixão para ser sepultado, meu irmão. É isso que Davi está falando. Deus, mostra o meu fim, porque agora eu sou novo, eu sou forte, eu estou bonito, eu estou cheio de joias, cheio de ouro, eu sou rei de Israel, mas eu quero que o Senhor mostre o meu fim, para que eu não venha fazer bobagem, para que eu não venha cometer tolices. Mostra o meu corpo morto, porque eu quero viver de forma sábia. É diferente isso, irmão. Moisés pediu a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus. Ensina-nos a contar, para que nosso coração seja sábio, para que venhamos entender o quão a nossa vida aqui é frágil e passageira. Tiago, certa vez, ele perguntou assim: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E ele mesmo responde: é um vapor que hoje existe, mas amanhã já não existirá mais. Assim é a vossa vida. É um vapor. Passa rapidamente. Você que me ouve hoje tem 30, 40, 50 anos. Você lembra quando tinha 12, 11, 18? Passou rápido, não foi? A vida é assim. Passa rápido. Mas no livro de Provérbios está escrito algo muito importante. E o texto sagrado diz que melhor é para nós estarmos na casa do luto. Veja bem.
Melhor para nós estarmos na casa do luto, aonde há o pranto e a dor, porque ali o homem é confrontado com a realidade da vida. Ali ele é levado a refletir, a enfrentar cara a cara a morte. Paulo disse que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele disse: morte, eu olho dentro dos teus olhos, eu não tenho medo de você, morte. Pode vir. E você vai vir na hora que Deus permitir. Eu sei que você vai vir. E quando você vier, eu vou olhar dentro dos teus olhos e dizer assim: como está a tua vitória sobre mim agora? Tua vitória estava nos meus pecados. Mas agora Cristo lavou os meus pecados no seu sangue e eu te venço, morte. Eu viverei eternamente ao lado de Deus. Então, melhor é para o homem estar na casa do luto, onde há o pranto, onde há a dor, o desespero, porque ali ele é levado a refletir, a raciocinar e a pensar e a chegar a conclusões que podem abençoá-lo por toda a sua vida. É melhor estar na casa do luto, onde há tudo isso, do que na casa da festa, do banquete, onde a mente do homem e seu raciocínio é embriagado. E ele não consegue se dar conta da fragilidade de sua vida e de que seu tempo está acabando. Às vezes as pessoas ficam pensando: bem, Jesus ainda deve levar um tempo para voltar. Ainda tem bastante tempo para a gente fazer o que quiser por aqui. Eu não sei quando ele vai voltar. Nem você sabe. Existem sinais, evidências que foram deixados por ele. E a gente vê muita coisa ao nosso redor. Mas nós não sabemos. Para ele, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Pedro disse que ele retarda esse dia por misericórdia, porque quando isso acontecer, tudo estará acabado. Não haverá mais meio de arrependimento. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei quando ele vai voltar. Mas eu sei que a nossa vida é curta. Que o corpo envelhece, que a pele enrugece, não é isso? As doenças vêm, naturais da velhice. E todo mundo morre. E sei mais. E sei que na flor da idade muita gente acaba morrendo. Assassinatos, crimes passionais, acidentes de automóvel, de avião, não é? Infarto, derrame, doenças terríveis que acabam com a vida da pessoa no abrir e fechar de olhos. E aí? O que temos aqui guardado para quem será? O conselho de Jesus, que parece tão estranho à primeira vista, se pararmos para raciocinar, não há nada mais inteligente do que ele afirmou aqui. Essa é a vida que devemos ter. Confiantes em Deus e ajuntando para nós um tesouro no reino dos céus. Estendendo a nossa mão aos necessitados, aflitos. Não fechando os nossos ouvidos ao grito e ao clamor do pobre, do necessitado, do desabrigado. Porque Deus, ele falou ao profeta Isaías: esse é o jejum que ele escolheu. Que dividas o teu pão com o faminto, e vendo nu o cubras. Porque então, quando você gritar, ele dirá: eis-me aqui. E a glória dele será a tua retaguarda. Pense nessas coisas. Reflita sobre elas. E com certeza você será abençoado por Deus.